queridos, que a graça de Deus seja sobre você. Você já ouviu a expressão começar com o pé direito? Isso mesmo, você já deve ter ouvido, e ela não significa que você vai começar apenas com um dos seus pés, ela está dizendo que eu e você queremos começar bem, começar da maneira correta. E nesta segunda-feira, nessa manhã de segunda-feira, começo da semana, eu e você somos chamados a começar da forma correta, da maneira correta. Então eu quero desafiar você a ouvir e aprender os princípios da palavra de Deus, para que os seus planos sejam bem estabelecidos e de acordo com a vontade de Deus. Eu quero ler com você um livro muito importante, o livro de Salmos, o versículo 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os seus propósitos jamais serão abalados. Querido, eu quero que você entenda que Deus, Ele tem projetos para as nossas vidas e com certeza são muito melhores que os meus e os seus projetos pessoais. Eles com certeza nos beneficiarão como Ele quer. Eu quero que você entenda primeiro que existem dois planos para a nossa vida, e existe o primeiro deles, que é aqueles que o próprio Deus, Ele se encarrega de desfazer, o próprio Deus se encarrega de exterminar. Por quê? Porque esses planos, eles têm objetivo errado, eles têm alvos errados. E quais são eles? São planos onde Deus não é glorificado, onde Deus não recebe glória, onde Deus não recebe, vamos dizer assim, um reconhecimento por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Esses planos, eles não são estabelecidos pelo Senhor. Existem planos que nos beneficiam apenas a nós mesmos e não a outras pessoas. Eles são, o objetivo deles é ambição própria e pessoal, e muitas vezes esses planos às vezes prejudicam pessoas, derrubam pessoas, e para que eu e você venhamos nos beneficiar, muitas vezes outras pessoas são prejudicadas. Por isso, esses planos também não glorificam a Deus. E também existem planos que nos afastam aos poucos da vontade de Deus. Esses planos parecem até ser bons, planos de projetos de crescimento, mas que muitas vezes vão nos levar para longe do Senhor. Por isso nós precisamos saber medir qual é a vontade de Deus para nós. Mas existem os planos que Deus realmente quer estabelecer na nossa vida. São planos de Deus. E os planos de Deus, como diz no versículo 11, diz assim: eles permanecem para sempre e jamais serão abalados. Como eles vêm acontecer na nossa vida? Como nós podemos usufruir desses planos e projetos? Simples, querido. O seu coração precisa estar em intimidade, dependência do Espírito Santo. Você precisa buscar o Senhor todos os dias, pedindo: Deus, eu quero os teus planos na minha vida. E quando você fizer isso, os planos de Deus e os sonhos dele começam a migrar para dentro de um coração que está na presença do Senhor. Queridos, para que esses planos se estabeleçam na nossa vida, nós precisamos ter dependência do Espírito Santo. Precisamos pedir para que Ele nos conduza, para que Ele nos dê cada passo que nós precisamos dar no dia a dia, para que Ele nos mostre cada atitude que precisamos tomar. Esses planos normalmente eles são alinhados com a vontade do Senhor. Eles impactam e abençoam outras vidas. Eles trazem cura, trazem restauração. Eles exemplificam amor na vida de outras pessoas, compaixão e graça. Querido, eu quero que você entenda que quando nós vivemos debaixo dos planos do Senhor, querido, quando nós vivemos debaixo desses planos, nós começamos a glorificar a Deus em todas as atitudes que tomamos. As nossas vidas, elas passam a prosperar em todas as áreas. Quando você prospera financeiramente, as pessoas olham para você e elas não te invejam, elas falam: como eu gostaria de aprender a viver como essa pessoa tem vivido. Quando você é abençoado na sua família, as pessoas olham para a sua família e começam a pegar o seu exemplo e falar: eu queria tanto ter uma família como a deles, porque eu quero me espelhar nessa família. As pessoas passam a olhar para você e ver a bênção de Deus na sua vida. Por quê? Porque os planos de Deus, eles se alinharam com o seu coração. Então, querido, nessa manhã eu desafio você a deixar de lado os seus planos e as suas próprias ambições, os seus próprios propósitos,
e falar: Deus, assuma o centro da minha vida, assuma o controle do meu coração. Eu quero que os teus planos sejam estabelecidos para a minha vida. Que nessa manhã Deus fale ao seu coração e possa levá-lo para mais perto dele. Eu quero orar com você hoje. Eu quero orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Senhor meu Deus, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, dessas pessoas que estão nos assistindo nessa manhã de segunda-feira. Derrama sobre eles a tua graça, a tua presença e o teu poder. Pai, que eles possam abandonar todos os planos, Senhor, que não estão de acordo com a tua vontade e possam se lançar na tua presença, pedindo que os planos que vêm do Senhor, os sonhos, os projetos, as estratégias que vêm de Deus, comecem a assumir o centro do nosso coração. Que o Senhor abençoe cada pessoa nessa manhã, dando direção segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma segunda-feira e uma semana de vitória, debaixo da graça do Senhor Jesus.